Olá, Fernanda. Pois é, como você disse, o AVC acontece de repente e pode inclusive acometer crianças. E é por isso que eu converso agora com o neurologista João José Carvalho. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, o que é o acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral, o AVC, é uma doença neurológica que ocorre em decorrência de uma entupção ou de uma hemorragia numa artéria cerebral. E quais os sintomas do AVC em crianças? A perda de força num dos lados do corpo, a perda da sensibilidade ou uma dormência que se instala e persiste, a alteração da visão, a perda visual súbita, alterações do equilíbrio e dores de cabeça muito fortes. Aquela pessoa que mesmo tendo dor de cabeça, de repente diz, olha, igual a essa eu nunca mais senti. Ou seja, a pior dor de cabeça da vida. Então, essas são as formas mais comuns de apresentação dos AVCs. E como os pais ou alguém próximo à criança podem perceber que ela está tendo um AVC? Se a pessoa passou mal de repente e não consegue mexer um dos lados do corpo, portanto não consegue levantar um dos braços, ao sorrir a boca fica torta, você percebe uma assimetria da mímica facial. E se ele não consegue falar uma frase, muito provavelmente essa pessoa está tendo um AVC e deve ser levada com urgência a um hospital que tenha emergências, que tenha um serviço de emergência, de preferência com um neurologista de plantão. E tem como evitar? Existe prevenção para o AVC? Na verdade, o AVC em criança ele difere do AVC em adulto. Nas crianças, a prevenção ela se dá pelo controle daquelas doenças que potencialmente podem originar um AVC, como as doenças do coração, a anemia falciforme e outras doenças. E o que difere do adulto, que tem que controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, são aqueles fatores de riscos clássicos para a doença no adulto. Doutor, e a criança pode vir a ter sequelas se sofrer um AVC? Sim, como o AVC é uma doença que decorre de uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral de algumas regiões do cérebro, isso implica na perda de funções neurológicas. E essas funções elas podem continuar acometidas mesmo depois de resolvido o problema da isquemia. Curiosamente, as crianças elas recuperam melhor do que os adultos. Isso se deve a um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que ao contrário do que a gente imaginava antes, o cérebro é um órgão dinâmico e ele se rearranja. As crianças, portanto, elas recuperam mais do que os adultos quando têm sequelas por AVC. Doutor João José, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Um prazer.